Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu queria tratar sobre um tema um pouco polêmico. Por que que eu nunca mais vou investir em fundos imobiliários? Trocar uma ideia com vocês e mostrar aqui a tela com alguns dados para a gente poder fazer uma reflexão. E por que assim que eu falo isso? Por que que eu cheguei nessa conclusão, que eu cheguei nessa opinião, né? Se a gente for pensar em termos de fundos imobiliários, o que que leva a imensa maioria dos investidores a investir nesse tipo de ativo? Basicamente, eu consigo visualizar 3 pontos. Renda passiva, né? A garantia não, né? A gente tem aquela renda mensal todo mês, então as pessoas elas buscam os fundos imobiliários por esse motivo. A gente tem também valorização de capital, né? Quando a cota ela aumenta de valor, a gente tem um ganho com isso. Caso você realize esse fundo, caso você faça a venda. Tenho também a questão da volatilidade. Normalmente, o fundo imobiliário ele possui uma volatilidade menor do que as ações. Esse é um ponto também importante que as pessoas vão atrás dos fundos imobiliários. Apesar de ser renda variável, a volatilidade normalmente dos fundos é menor. Poderia também apontar um quarto ponto, né? Falei 3, mas vamos colocar mais um quarto, a diversificação, né? Os fundos eles têm essa característica, diversos imóveis, diversos inquilinos, diversas regiões, fundos de papéis também com diversos, a gente se torna credor de diversos tipos de ativo, né? Diversos recebíveis imobiliários. Então a gente junta tudo isso aí de maneira bem simplista, são os atrativos dos fundos imobiliários. Só que o que nós temos observado nesse ano e de pouco tempo para cá é uma volatilidade muito grande nos fundos e uma insegurança também na mesma proporção. Insegurança porque as coisas elas estão evoluindo da noite para o dia. E até saiu uma carta de uma gestora, se eu não me engano o nome dela é Esquadra. É uma carta, ela ficou bem falada aqui no YouTube, o pessoal comentou bastante e chegou-se até a comentar que os fundos imobiliários eram uma espécie de pirâmide financeira. E por que que fala isso? Se a gente for pensar na parte legal do fundo imobiliário, no qual ele tem que 95% dos lucros ele distribuir para todos os cotistas, o gestor ele não fica com praticamente nada no fundo, né? Para poder reinvestir, para poder fazer o fundo crescer. E de que forma que ele faz o fundo crescer? Através da emissão de novas cotas, onde a gente tem aquela questão da diluição dos cotistas, tem fundo que está toda hora emitindo, enfim, né? Eu não vou entrar assim em muitos detalhes para não alongar muito o vídeo, mas longe de qualquer paixão por fundo imobiliário, porque tem gente que se apega ao ativo. É normal isso aí, a gente vê com ações, a gente vê com criptomoedas, a gente vê com fundos imobiliários, né? O pessoal pega um amor e às vezes deixa de ser racional. Ah, meu fundo pinga todo mês, estou muito feliz, meu fundo nunca deu trabalho, nunca tive problema. Pô, não é porque você não teve que você não vai ter. A gente tem que ser um pouco mais frio em relação a essa análise mais impessoal, sem deixar a emoção levar, para você poder fazer boas escolhas, entendeu? E tirar essa emoção da jogada, porque aqui não é uma coisa, não é emoção, não tem paixão nisso aqui. É um negócio técnico, né? Você estuda, entende o ativo, aplica o seu dinheiro e espera o retorno, nada mais do que isso. Se não está acontecendo essa troca, né? Você coloca o dinheiro e tem o retorno, não compensa você ficar nele. E vamos passar aqui para a tela para eu poder mostrar para vocês as observações que eu fiz em relação a isso. Eu peguei alguns fundos imobiliários aqui, eu joguei na grade de cotação do Profit e ordenei dos que tiveram pior desempenho no ano de 2023, só para poder citar de exemplo. E o que me fez pensar nesse vídeo, eu já começo por esse fundo, que é o Hectare 11. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada aqui na composição da carteira dele. Eu acho que no Status Invest a gente tem essa possibilidade. O Hectare aqui, ele é um fundo híbrido, então ele tem aqui na composição, ele tem 5,5% de fundo de desenvolvimento, 18% de papéis, né, ele está bem pesado em papéis, indefinidos aqui classificado como 24%, e fundos de fundos 52%. Então ele está, na maior parte dele, investindo em outros fundos, né? Só que pode ser também que esses fundos, na constituição deles, eles estejam pesados em recebíveis. Mas o que eu quero mostrar para vocês e o que chama a atenção é o seguinte, por exemplo, se a gente abre o gráfico aqui, estou em tela o Hectare 11, né? A gente observa que ele vem num preço aqui teto, né? O fundo ele teve um ganho de capital
bem expressivo de 2020 até 2021 de 140%. Quem era acionista e realizou esse lucro se deu bem. Depois aqui ele se manteve numa lateralidade, alguns pontos aqui que ele caiu muito. E quando foi em janeiro de 2023, depois do escândalo de Americanas, e teve também a questão desse fundo aqui, ele teve um problema com a Suno. Se você pesquisar aí na internet, você vai achar. O fundo ele despencou. Então a gente chegou batendo uma mínima aqui de praticamente aí 70%. Agora ele deu uma recuperada bem expressiva também, né? Saiu de 28 aí para 40. Só que a que preço que você está pagando para estar nessa exposição? Esse fundo aqui, ele estava dando quanto de rendimento mensalmente? Olhando aqui no Fundos Explorer, a gente percebe aqui um retorno mensal de 0,91%, certo? 0,91%. Você teve uma perda de 60% do seu patrimônio. De que adianta esse 0,91% mensal? Eu vou mostrar uma carteira minha, uma carteira de renda fixa, e eu tenho aqui diversos recebíveis imobiliários, todos cobertos pelo FGC. De acordo com o meu patrimônio aqui alocado, eu estou 100% coberto pelo FGC. Se a gente observar aqui a minha taxa mensal de retorno, praticamente todas são maiores do que 0,91%. Ah, o fundo imobiliário ele é isento de IR, beleza. Eu tenho aqui na minha carteira 0,90, uma LCI isenta de IR. De maneira geral, garantindo, todo mês vai pingar na conta. Todo mês vai entrar a renda, ela só não vai estar disponível para eu gastar, porque ela automaticamente é juros sobre juros, né? O juros ele vai se somando ao capital. Mas eu tenho aqui 100% protegido pelo FGC, caindo na conta todo mês, não estando exposto à volatilidade de patrimônio, à volatilidade da cota. Por qual motivo eu não vou montar uma carteira dessa e vou investir num fundo imobiliário desse? Será que vale a pena você correr o risco da desvalorização, você correr o risco de governança corporativa por parte do gestor? Você não sabe, as coisas elas mudam muito da noite para o dia. Não compensa você mesmo ser o gestor e você alocar o seu patrimônio de maneira diversificada conforme vocês estão vendo em tela? Não seria muito melhor? Vou pegar aqui um outro fundo também que eu percebi que caiu bastante, o pessoal falava muito dele, Deva 11. Ele tem um yield de 1,24%. Pô, baita yield, né? Bem alto comparado aí com a renda fixa atual. Se eu for lá na minha carteira, eu tenho um ativo aqui de 1,25%. Ah, o meu ativo tem imposto de renda, o dividendo aqui, o rendimento do fundo não tem. Só que coloca na balança o risco que você está correndo e o imposto de renda que você está pagando aqui, que você pode contar como garantido que você vai receber esse retorno lá no final. Vale a pena, mais uma vez, você investir no fundo? Você trocar a proteção do FGC? Aqui, se tudo der errado, o FGC demora aí entre 1 e 2 meses para pagar, então vou ficar entre 1 e 2 meses sem um rendimento em cima do meu patrimônio, mas eu não vou ter o patrimônio desvalorizado. Entendeu? E quando a gente pega aqui os emissores e olha, por exemplo, eu vou até pegar esse Banco Master, isso aqui não é uma indicação de instituição financeira, nem de investimento nesses títulos de renda fixa, mas só para a gente exemplificar porque ele é o meu título com retorno maior. Eu vou aqui no Banco Data, eu olho aqui, ele está com o índice de Basileia no limite, ali do estabelecido pelo Banco Central, mas está tranquilo, né? O índice de mobilização também, o limite aqui seria na casa dos 50%, está tranquilo. É uma instituição financeira que deu lucro em 2019, 2020, 2021, 2022. Então, ela está dando lucro. Eu não tenho problema de prejuízo. Eu não tenho medo nenhum de investir nesse tipo de instituição financeira. E só para a gente poder fazer um comparativo, eu pego aqui uma instituição que eu sei que ela está meio capenga, meio mal das pernas, para a gente poder exemplificar. Banco Voiter, ele tem aqui 10% de índice de Basileia, já está abaixo do Banco Central. Índice de mobilização está acima do Banco Central. Uma instituição que está tendo prejuízo desde 2019. Esse aqui é um sério candidato a ser liquidado pelo Banco Central e ter que acionar aí a proteção do FGC. Mas mesmo assim ele está no mercado, né? Ele está indo aí, ó, já tem quantos anos dando prejuízo e está no mercado. Esse tipo de instituição eu não invisto, né? Desde 2019 dando prejuízo, até hoje não foi liquidado.
Se a gente comparar em termos de segurança, qual que é o que tem maior probabilidade de ser liquidado? O Banco Voiter ou o Banco Master? Fica bem nítido, né? Para a gente poder comparar a questão de segurança. E voltando aqui na planilha, se a gente olhar, eu estou diversificado, eu não estou concentrado. Então, no Banco Master, eu tenho uma concentração até que significante aqui, eu tenho 8% da carteira tá nele. Se eu tiver um prejuízo aí, eu vou ficar sem receber um rendimento de durante 2 meses aí, com peso de 8% da carteira, não vai fazer muita diferença. Eu tenho aqui outras concentrações, Banco Sofisa. O Banco Sofisa com dados melhores ainda que o Banco Master, me sinto muito tranquilo. Banco BTG. Bom, o Banco BTG é um banco S1, ele está ao lado ali de Banco do Brasil, Itaú, grandes instituições, Caixa Econômica. Não tenho medo nenhum de quebrar, não considero, porque se o BTG quebrar, eu acredito que muitos outros bancos abaixo dele vão quebrar. Então não me traz medo. Mas é inquebrável? Não, a gente teve lá em 2008 o Salomon Brothers, né, que quebrou, isso mesmo, Lehman Brothers, Salomon Brothers. O Lehman Brothers que quebrou na crise lá do subprime nos Estados Unidos. Acontece. Mas, poxa, se a gente colocar na balança, mais uma vez, eu falo para vocês, coloca tudo isso aqui na balança. Onde mais que você corre risco? Nesses fundos aqui, que a gente teve desvalorização gigante. Vamos voltar aqui no Profit, ó. TORD 11 desvalorizou quanto? Ó, de 2023 para cá, ele perdeu aí, considerando esse reajuste que teve recentemente, 67%. DEVA 11 caiu aqui 45%, você perdeu 45% do patrimônio para estar ganhando 1% ao mês. Aí eu fiz questão de colocar o MXRF11. O pessoal fala bastante também. Pô, tá trazendo um yield aqui, ó. Cadê? Não tem o yield mensal? Deixa eu ver. Aqui. 0,99. Ah, o MXRF ele teve valorização de capital. Beleza, mas a galera quer ter fundo, não é para vender. A galera quer ter fundo para trazer retorno, para trazer renda todo mês. E se você quer renda todo mês, será que vale a pena fazer isso aqui, galera? Poxa, não vale a pena você ser o seu gestor e você mesmo ir alocando em diversos tipos de produto, diversos tipos de investimento e montando aqui a sua própria carteira diversificada e 100% protegida? Os últimos vídeos aqui do canal eu tenho falado muito sobre renda fixa, não parei de investir em renda variável, tá? Só que eu estou estruturando uma carteira e assim, tá sendo bacana, tá trazendo conforto. Essa carteira aqui que vocês estão vendo é minha carteira real, eu ocultei os valores aqui, é óbvio. O rendimento do CDI hoje ele está em 0,99 ao mês, né? 0,99756. Por enquanto, essa carteira eu estou conseguindo um pouco superior ao CDI. Grande peso aqui sem imposto de renda, então na hora que a gente fizer a comparação do imposto de renda, a carteira vai ficar acima, né? Aqui tá com imposto de renda incluso, tá? Eu não tirei, mas é só para eu poder ir acompanhando. Eu tenho aqui nessa carteira 25% com liquidez diária, então são pós-fixados que eu posso resgatar qualquer dia. No longo prazo eu tenho 74%, então a maior parte está para o longo prazo, mas eu deixei uma boa parte para reserva de emergência. Se a gente pegar aqui a duration dessa carteira, que seria o prazo médio que eu tenho um retorno mais expressivo, apesar de eu ter ativos aqui com prazo de resgate de 2.079 dias, na composição dela eu tenho um retorno aqui, praticamente da carteira toda, em 245 dias. Então, menos de um ano, né? É uma carteira de curto prazo. Aqui está longo prazo só para poder diferenciar por questão de resgate e os cálculos aqui que eu fiz. Mas eu queria trazer isso para vocês para a gente analisar e começar a sair um pouco da superfície desse senso comum, que eu não consigo, sinceramente, eu não consigo entender por que uma pessoa investe num fundo desse, né, correndo esse tipo de risco, principalmente nesses fundos que são de recebíveis imobiliários, se você mesmo pode montar a sua carteira de recebível imobiliário sem ter que pagar taxa de administração para o gestor, porque isso come o rendimento do fundo, sem ter que está exposto à volatilidade do mercado, sem ter que estar exposto a escândalos de governança corporativa e sem ter que correr esse risco gigantesco de desvalorização do seu patrimônio. Eu acho que não vale a pena, galera. Então, deixo aqui a imagem em tela para vocês analisarem, use isso aqui para estudar. Eu sempre gosto de mostrar os meus exemplos aqui, para que vocês analisem e façam os investimentos de vocês. Não significa que o meu é certo, não significa que eu não sou o dono que eu sou o dono da razão.
Só que eu mostro e justifico o porquê e falo as motivações. Então aí eu acho que você pode pegar com o seu pensamento, com a sua análise crítica e montar alguma coisa estruturada e sair dessas ideias de senso comum do pessoal, tá? Que a gente vê aí no YouTube, ah, tá de graça, vou comprar. Aí você compra e o fundo vai e derrete mais. Aqui o Deva 11 diziam que estava barato, 65, ele caiu para 50. Diziam que no 50 estava barato, ele caiu para 41. Pô, 41 tá barato, vou comprar. Subiu para 60. Só que agora já está em 44, né? Chegou a bater aqui 39. A gente renda variável, ela varia. Você tem que estar muito seguro e fazendo uma alocação estratégica para poder pesar bem a quantidade do seu recurso que você aloca nesses ativos de risco. Certo, pessoal? Então, assim, esse vídeo foi um misto aqui de reflexão e de análise para que você possa avaliar o que realmente está valendo a pena na sua carteira de investimentos. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, tem algum acréscimo, quer falar de algum fundo, por favor, deixa nos comentários. Vou ter grande prazer em poder responder e tentar ajudar. Até o próximo vídeo. Valeu!